na autoridade do Senhor aqui nessa tribuna, nesse púlpito, nesse lugar. Na verdade, eu gostaria que todos ficassem de pé, em nome de Jesus. Não precisa sentar. Gostaria que você encontrasse uma pessoa agora que não é do seu ciclo comum de vida aí, do seu dia a dia. Namorado separa da namorada, os maridos e esposas. Encontra alguém que você tem pouca familiaridade. E aí quem está lá atrás, vem para cá, vem para perto, vem bem para perto. Todos podem vir para perto, o mais perto que você puder. Amém? Encontrou uma dupla? Queridos, nós vamos orar uns pelos outros, amém? Irmãos, nós estamos diante de um tema que talvez para alguns, vamos falar de novo sobre evangelização, pregar a palavra de Deus, a gente já sabe, Mateus 28, 19 e 20. Queridos, é a esperança do mundo, é a esperança daqueles que estão lá perdidos nessa noite, tantas festas acontecendo nessa cidade, e a igreja está com muitas cadeiras vazias, de pessoas que poderiam estar aqui se capacitando para amanhã, há um desafio nacional, para os batistas brasileiros sair à rua. Creio que nem metade das igrejas batistas sairão. Então eu quero desafiar você a orar nesse momento, porque nós muitas vezes, irmãos, desprezamos a palavra de Deus. Feche seus olhos agora e você vai orar com essa pessoa. Você vai orar pela vida dela, pedindo ao Senhor que o Senhor realmente opere na vida dela, para que ela seja convencida pelo Espírito Santo da necessidade de fazer o possível para o Deus do impossível. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós estamos aqui juntos, unidos. A Tua palavra diz, ó Deus, que quando eles estavam reunidos, o Senhor desceu do céu com poder. Ó Deus, falaram em novas línguas para que o mundo pudesse saber que o Senhor é Deus, para que o mundo pudesse conhecer a Cristo. Ó Deus querido, o Senhor revestiu do poder, como Atos capítulo 1, verso 8, que o Senhor nos deu poder para, ó Deus, em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Senhor, e hoje nós já vemos Samaria, Judeia, Jerusalém, tantos lugares alcançados, e o mundo sendo alcançado, porque a Tua palavra é poder de Deus. A Tua palavra, Senhor, salva, cura, a Tua palavra restaura. Ó Deus querido, e nós queremos nessa noite ser afrontados, confrontados, nós queremos nessa noite ser impactados. Ó Deus, para não vivermos mais de uma maneira que não fazemos aquilo que o Senhor nos levantou para fazer. Ó Deus, em nome de Jesus, vai agora em cada coração, em cada vida. Pai, em nome de Jesus, começa agora, ó Deus, a operar através da Sua palavra a fé, porque a Tua palavra diz, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. E nessa noite, Senhor, nós vamos ouvir a Tua palavra verdadeira. Ó Deus, não palavra de homens, mas palavra do Senhor, Pai. Fala o coração, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Aleluia. Você vai sentar o mais perto que você puder, como sinal de que você vai ouvir o que Deus vai falar nessa noite. Que nós não tenhamos nenhuma cadeira aqui na frente vazia, em nome de Jesus, como sinal de que nós vamos buscar estar o mais próximo daquilo que Deus nos mandou fazer, em nome de Jesus. Nós vamos dar seguimento, e eu quero desenvolver o tema com você dessa mensagem. Pode colocar aí, meu irmão. Pode avançar o slide aí, meu irmão. Fazendo o possível para o Deus do impossível. E o texto Lucas 18, verso 8, amém? Aleluia.
Eu gosto sempre de dizer, irmãos, quando eu vou pregar em uma igreja, para provocar mesmo, que nós estamos no lugar que nós temos total liberdade para glorificar a Deus. Às vezes você quer incomodar lá no seu serviço, ficar dando glória a Deus, falando um monte de coisa. Chega na igreja, aquela timidez, não tem ousadia de glorificar e honrar o Senhor. Irmãos, nós estamos no lugar que nós realmente nos unimos para fazer isso. Você pode fazer isso no seu trabalho, mas aqui nós nos reunimos para honrar, glorificar. Aqui a gente tem liberdade de cultuar o Senhor. Esse ambiente foi preparado para isso. Então não tem problema você dar glória a Deus, aleluia, honrar o Senhor. Você não pode xingar, você não pode beliscar o irmão, ficar com raiva de alguém por alguma coisa. Não, você deve glorificar a Deus, amém? Lucas capítulo 1, verso 8. A palavra de Deus vai dizer, Lucas 18, 8. Glória a Deus, aleluia. Isso é uma bênção de Deus. Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa é uma pergunta feita pelo nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, a nós. Quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? Esse texto, Jesus está falando sobre a importância da persistência na oração, ou da intensidade na prática de princípios bíblicos, de princípios de valores do próprio Cristo, que Ele mesmo em Mateus capítulo 28 disse que nos ensinaria através do teu Espírito Santo as coisas que Ele mandaria, e a intensidade na oração é uma delas. Essa é uma parábola que conta a história de uma viúva que está diante de um rei mau. E mesmo estando diante de um rei mau, ao insistir, ao clamar e ao pedir, aquele homem, mesmo sendo mau, atende ao pedido daquela mulher. E Jesus está usando essa parábola para falar sobre a nossa persistência, a nossa perseverança, o dever da nossa intensidade de fazer as coisas para o Senhor. O foco da parábola é a perseverança na oração, e eu quero ainda aliar esse perseverança na oração à perseverança em fazer todas as coisas que o Senhor nos mandou fazer. Para a gente poder discutir um pouco desse tema sobre fazer o possível, a nossa parte, a minha, a sua parte. E Jesus faz uma comparação interessante. Até um juiz injusto, por causa da insistência e por causa da perseverança e por causa daquele comportamento de não desistir da sua causa, de não abandonar, de não parar, aquele juiz que é mau, ele atende ao pedido daquela mulher. E Jesus faz essa comparação: quanto mais o nosso Deus, o justo juiz, ouvirá os seus filhos. Já era para estar dando glória a Deus, amém? Esse é o lugar de você glorificar a Deus por quem Ele é, porque Ele é justo e Ele atende às nossas orações. Eu ouvi testemunho ontem, no culto de Multiplique Oração, uma irmã contando que ela orou quase 5 anos
E Deus ouviu a oração dela, e uma família, através de uma pessoa, foi restaurada na fé com Cristo, e outros da família foram entregando a vida para Jesus. E essa irmã, mesmo morando longe, ela precisava de vez em quando ir até o lugar daquela família, porque alguém se convertia através daquela pessoa que ela orou muito tempo, e ela quase desistiu, e ela quase parou, mas ela não parou, porque o Senhor falava ao seu coração: não pare, não desista. E o Senhor atende, o Senhor responde, porque Ele é o Deus do impossível. Às vezes causas, às vezes coisas que nós não conseguimos fazer, nós precisamos saber aonde colocar a nossa expectativa, o que nós esperamos, nas mãos de quem nós devemos colocar. E o Senhor Jesus, Ele nos apresenta aqui essa comparação maravilhosa. Esse versículo 8, a parte final do versículo principalmente, é a conclusão de tudo que Jesus está falando aqui, nesse começo do capítulo, contando a história dessa viúva insistente, fazendo essa comparação desse juiz, e também apresentando de certa maneira a figura do crente, do discípulo, diante de Deus. É a conclusão, e Jesus faz uma conclusão perguntando, como se essa frase ou esse versículo, ou essa pergunta, fosse o ponto principal da fala ou da parábola de Jesus, quando Ele diz: contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? E o que Jesus está nos dizendo, ou a pergunta que Ele está nos fazendo é: nos últimos dias, Ele está nos dizendo, nesse tempo final, próximo à minha volta, uma fé perseverante, uma fé sólida, será rara, será difícil ser encontrada. O próprio Mestre, o Senhor Jesus, dizendo isso. Então Ele está perguntando: ainda haverá fé genuína? Alguém que ore insistentemente, alguém que continue perseverando com confiança em Deus, pregando o Evangelho, cuidando de pessoas. Haverá bons samaritanos na geração da volta de Jesus? É para nos incomodar. Agora, queridos, o mais legal, ou mais interessante de tudo isso, é que nós estamos agora em uma geração de 2 milênios, eu ia falar 2 séculos, demorei para conseguir. 2 milênios e alguns anos pós Jesus Cristo. Meu irmão, nós somos levados agora, muitos e muitos anos após essa frase ter sido proferida por Jesus, e agora nós, no nosso tempo, podemos fazer uma análise de como está a fé na terra. Como estão os discípulos de Jesus 2000 anos depois, que Ele pergunta: como vai estar a fé, como vai estar a perseverança, a firmeza, como as pessoas estarão lá em 2025? Será que nós encontraremos fé na PIB de Rolim de Moura? Nós podemos fazer essa análise hoje olhando para as igrejas, para os crentes, para os pastores, para as notícias de jornal, para as redes sociais dos irmãos. Eita Jesus, agora o William falou, acho que foi o William, 2 perfis, né? 2 perfis, misericórdia. Jesus está perguntando: haverá? E nós podemos fazer essa análise. E eu quero brevemente fazer uma certa investigação com os irmãos. Então, o irmão pode avançar mais um ponto.
do meu slide aí. No tópico 1, passando a introdução, tópico 1. Pode pular esse aí, vamos para o próximo. E eu já quero fazer essa análise pensando em uma geração que parou de fazer o possível. E eu vou justificar com você, biblicamente, esse desafio. Primeiro que Jesus, já em Mateus capítulo 24, ali um texto muito profético dentro do livro de Mateus, muito escatológico, onde Jesus narra vários eventos que vão acontecer, e um deles, Jesus diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Será que Jesus não se enganou com isso? Será que isso está certo? Mas vamos pensar um pouquinho, porque a gente pensa que a frieza espiritual, a apostasia, que também é citada em Mateus capítulo 24, apostasia, queridos, é abandonar o conjunto de crenças cristãs. De repente a pessoa pode até continuar dizendo: não, eu sou cristão e eu amo Jesus, mas ele abandona os fundamentos da fé cristã. Ele crê em um monte de coisa mística junto com a fé cristã, por exemplo. Ele tem uma religiosidade. Mas Jesus diz que esfriaria. Então vamos pensar um pouquinho no crente do nosso tempo. Como são as nossas reuniões de oração? Cadê a irmã que falou, a irmã ali, da promotora de missões? Como é que é as reuniões dessa igreja? Pastor Fabrício de Freitas e os irmãos da Junta de Missões e da Convenção Batista Brasileira diz que a oração é o termômetro da saúde da igreja. Só que nesse tempo, nesses 2 milênios depois de Jesus, a gente olha um para o outro e fala assim: olha, o irmão fulano é irmão de oração, glória a Deus. Aquele ali é um cristão que ora. Então existe uma distinção entre o crente que ora e o crente que não ora. Tem o crente que ora e tem o crente que não ora no nosso tempo. A Bíblia, quando vai falar da primeira igreja, lá em Atos, capítulo 2 em diante, vai mostrar que eles perseveravam na oração, na comunhão, no partir do pão, estavam juntos, tinham tudo em comum. A igreja que Jesus edifica em Mateus 16, 18, é a mesma, precisa ser a mesma, porque a instrução que ele deu é a mesma, não tem como mudar. Aí nós viemos para 2025, uma geração que parou de fazer o possível. O possível para você é orar, meu irmão. O possível para nós é orar a Deus, que é o Deus do impossível, o Deus que faz milagre. Amém? Glória a Deus. Isso é possível para nós. Só que hoje quem ora, o irmão é um irmão espiritual, porque ele ora. Talvez alguém vai na campanha de oração a semana inteira, porque aí a gente tem períodos estabelecidos, 12 dias. Não sou contra, porque hoje a gente tem que fazer 12 dias. Porque se não fizer 12 dias, né, pastor, não ora mais. E aí o irmão quase que quer receber um prêmio aqui do pastor. O irmãozinho fulano foi o que mais veio na oração essa semana. Aí eu olho para a igreja primitiva e vejo casos de igrejas que oraram 8 anos ininterruptos, 24 horas por dia. Glória a Deus. É pouco. Eu olho para grandes avivalistas do passado e vejo homens ousados na oração. E eu olho para a igreja primitiva, um povo que orava. Mas eu olho para nós, culto de oração,
e a gente orando pouco. E você precisa concordar comigo que nós quase não estamos fazendo o possível. E o possível nós precisamos fazer. Aí nós temos ainda uns crentes que já pós-igreja primitiva, que não tinha uma edição da Bíblia e vivia ainda as cartas na sua quase que originalidade, era muito difícil ter acesso a uma orientação de Paulo para a igreja. Mas nós, com todos os ensinos, histórias, todas gravadas, escritas, publicadas, e até no NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, para você não ter o desconforto de ter que usar o dicionário. Geração difícil, né, irmã? Porque tem que ir raliando o negócio. E aí, quando fala assim, quem leu a Bíblia no domingo? Aí o pastor passa vergonha. Então o pastor não pode fazer essa pergunta, né? Porque daí o visitante vai olhar e falar assim, mas só o irmão José e a irmã Maria leu a Bíblia? E aí eu falei o José e a Maria, que é os mais antigos da igreja, muitas vezes, nem sempre. Mas agora Deus levantou a turma do Convocação, amém? Quantos aqui do Convocação leu a Bíblia toda esse ano? Oh, glória a Deus, eu estou promovendo aí os irmãos, porque nós somos desafiados, irmãos, porque tinha uns aí que estavam mortos. O possível, irmãos, conhecer o evangelho que nós vamos pregar, mas que crente nós somos, que não conhecemos o evangelho que nós vamos pregar. Nós temos que conhecer, mas é uma geração que parou de fazer o possível. Nós éramos conhecidos como os Bíblia. Crente batista não usava nem desodorante de primeiro, porque ponhava a Bíblia ali, né? Ninguém entendeu a piada. Era o povo da Bíblia, né? Colocava a Bíblia debaixo do braço e saía entregando folheto, falando do amor de Jesus. A gente anda só de carro agora. Os tempos mudaram, Jesus. Mas o Deus continua o mesmo, a palavra é a mesma, o poder é o mesmo, é o Deus do impossível para operar e agir, se nós nos dispusermos a fazer o possível. Jejum, o que é isso, pastor? É de comer? Não, é de ficar sem comer. Nós não temos prática, irmãos. Eu falo isso com muita vergonha. Um dia a Edneia falou assim, jejum de 24 horas. Eu falei, misericórdia, eu só fiz de 12 horas e quase morri. Eu falei, que crente sem vergonha, pastor, mais sem vergonha ainda, que nunca tinha feito um jejum de 24 horas. Para a glória de Deus, junto com a turma, já fiz 2 e estou trabalhando. Deus está trabalhando na minha vida. O pastor já fez 3. Está melhor que eu. Mas a gente quase que fica querendo o Oscar, né, pastor? Ah, eu quero ganhar o prêmio do pastor que jejuou mais na nossa associação. Porque nem é costume mais. O que é jejum? Ah, irmão, nem vou falar de evangelização, porque isso nem existe no vocabulário, né? Marcou um dia nacional para o povo ver se descobre o que é isso. Amanhã, aí nós estávamos lá na nossa igreja, nós faz ou não faz? Turma do Convocação, nós faz ou não faz? Nós já devia estar fazendo, que vergonha confessar isso aqui, irmãos. Porque alguns até falaram, pastor, e aí, nós vamos fazer? E aí eu vou naquela correria, visita um, visita outro, e não acho um domingo, tem EBD, tem isso, tem aquilo. E nós não saímos ainda para fazer nenhum, depois de Jesus transforma de 2 em 2, de casa em casa, irmãos. Porque nós somos uma geração que não está fazendo o possível. Porque o possível é o Deus usar as nossas caneletinhas, é Deus usar a nossa voz, nossas mãos, é Deus nos usar de vez em quando e sempre, em todo o tempo, nas oportunidades que nós temos para falar do Evangelho.
E aí, numa reunião de oração ontem, foram feitas algumas perguntas, porque o povo lá está despertando para a glória do Senhor sobre isso. E a pergunta foi: quantas almas você ganhou esse ano? Essa pergunta, ela perturba. Ela deixa alguns em crise. Quantas almas? Espera aí, deixa eu ver. Eu fiz isso, cantei louvor, fiz bazar, fui na escola bíblica, tá, mas e as almas? Cadê as almas? Quantas almas? Quantos caídos você ajudou a levantar? Irmãos, nós estamos tendo dificuldade. Era para estar aqui hoje um homem chamado Fábio. Estava morando lá na igreja. O homem está lá uns 2 meses, 3 meses. Eu saí de férias, o irmão Oswaldo. Fica de pé, irmão Oswaldo. Ele falou que quando ele me conheceu, ele ficou maluco. E quando eu conheci ele, eu fiquei mais maluco ainda. Cheguei lá, ele mandou mensagem: ó, hospedamos um morador de rua na igreja, e agora nós temos um irmão cada dia dormindo lá para acompanhar ele, e esse homem está lá, e eles estão levando comida, estão levando roupa para ele. Eu falei: glória a Deus, irmão, continua, enquanto ele quiser ficar aí, glória a Deus. Mas esses dias para trás, reuni um grupo de homens, primeira reunião do ministério da União Missionária de Homens Batistas da PIBAP. Eita glória, né? Pastor, tem que tirar aquele homem de lá, aquele inquilino de lá. Irmãos, eu estou falando, sabe por quê? Porque Deus está mudando o nosso pensamento. Aqueles irmãos precisavam ter consciência do que nós estamos fazendo. O Oswaldo estava nessa reunião, alguns homens estavam lá, o Tatil estava lá. Falei: irmãos, vamos orar agora, porque é a nossa primeira reunião do ano. Eu fiz uma oração de uns 20 minutos, falando: Senhor, nos usa, Senhor, para abençoar o Fábio, porque o Fábio não tem sido bem tratado por nós, Senhor. Ele está dormindo na salinha da igreja, Senhor. Eu fui orando o que nós tínhamos que fazer por aquele homem, queridos, porque nós não estamos fazendo quase nada pelas pessoas que precisam. A gente está investindo quase nada. Depois disso, nós conversamos, falei: irmãos, essa é a nossa primeira reunião dos homens esse ano, e nós vamos fazer essa reunião para abençoar esse homem. Nós vamos dizer para ele: Fábio, nós queremos te tirar desse lugar, mas nós queremos te levar para um lugar melhor. Nós vamos pagar o aluguel para você, nós vamos mobiliar a casa para você, e vamos abençoar a tua vida. Aproveita, porque Jesus está investindo em você. Glória a Deus, esse é o nosso papel. Quem nós levantamos esse ano? O grupo se levanta para derrubar? Não, queridos, temos que fazer o possível. Nós podemos. Quanto você tem praticado o ídio? Quanto você tem se parecido com Jesus? Essas perguntas ontem estavam nos incomodando. E essa geração que se encontra 2 milênios após Jesus Cristo é uma geração rasa, sem conteúdo cristão. Aí você vai conversar com a galerinha de hoje em dia, aí você fala da Bíblia: ah, eu vi no The Chosen. Não é assim? Por que não estão lendo a palavra? Ah, eu vi na novelinha da Record lá, né, que José, Paulo, os 10 mandamentos, eu conheci a história lá de Moisés, na novelinha da Record. Mas existe Bíblia hoje, crente. E o pastor que pregou lá na PIB de Paraná, no Congresso da Juventude Batista de Rondônia, ele falou sobre isso. Ele apresentou Daniel, e Daniel falava com sabedoria diante do rei, diante daqueles homens. É uma geração que não sabe quem é Charles Kirk. Se vai falar de alguém que defende os valores cristãos: aquele homem era muito radical, não sei o quê. Mas eu já disse isso recentemente numa igreja que eu estava pregando. A esposa daquele homem, quando subiu lá, em um memorial que fizeram por causa da morte dele, ela disse assim: por causa de Jesus, que me amou e me perdoou de todas as minhas ofensas, eu perdoo aquele homem que matou o meu esposo, que deixou a minha filha sem pai. O nome de Jesus foi glorificado por uma pessoa que tem consciência das coisas que estão acontecendo e do reino de Deus, e do posicionamento que tomou diante do Senhor. Mas a galera não sabe mais disso. Sabe de um monte de coisa, um monte de bobeira que está passando por aí, mas vai conversar da Bíblia, vai falar de coisas que realmente... E aí vem aquela pergunta que
foi feita, acho, na conferência Multiplique Regional, que talvez você não sabe o que é isso, que também você talvez não participa. Porque eu estou dizendo para participar mesmo, porque a gente cresce quando a gente participa dessas coisas. O pastor falou assim: se você fosse o último crente da terra e não existisse mais nenhum crente, o evangelho dependesse de você para repovoar a terra de cristãos, será que ele passaria da sua cidade e expandiria para todo mundo? Será que você teria consciência e entendimento porque você buscou do Senhor? Ou o evangelho ia morrer com você? É para se pensar, meus irmãos, que nós não estamos fazendo o possível. 2 Timóteo capítulo 3, verso de 1 a 5, a Bíblia vai falar sobre esse povo do nosso tempo. Terão aparência de piedade, mas negarão a fé, negarão o poder dela. Tô importante, né? Os meninos lá da igreja fazem isso também, tá, Camila? Eles me gravam. Gente, mas são verdades importantes para ser faladas, para serem ouvidas. A irmã Adelaide, esposa do pastor Marcos, um dia disse uma coisa interessante. Eu não gostava de guardar as minhas mensagens para reproduzi-las. Dificilmente eu prego a mesma mensagem, irmãos. Mas ela disse uma coisa: tudo aquilo que é bom vale a pena ser repetido. Por isso que quando nós lemos a Bíblia toda, nós vemos várias verdades sendo repetidas o tempo todo. Inclusive esse texto, que fala sobre aquele que clama ao Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você for ler a Bíblia todinha, você vai encontrar ele repetido várias vezes. Várias vezes. Porque vale a pena falar das verdades do reino de Deus. A igreja do século 21 tem estrutura, tem recurso, mas perdeu a disposição, o interesse pelas coisas possíveis que podem ser feitas por nós. Tem microfone, mas não tem uma voz conhecedora das verdades do reino para multiplicá-las com essa ferramenta preciosa que Deus colocou nas nossas mãos. Tem redes sociais, Eu preguei uma mensagem no nosso retiro, Atos 1:8, ser-me-eis testemunhas, e eu preguei uma mensagem lançando as redes nas redes. Potencial que Paulo olharia e falaria: isso aqui é de Deus, isso aqui é maravilhoso para poder propagar o evangelho, porque ele chega em muitos lugares. Nós temos as redes, mas muitas vezes estamos falhando nos nossos compartilhamentos, naquilo que é prioridade para ser postado e compartilhado na nossa vida. Talvez o decote, o bração, o shape. Irmãos, e Cristo vai encontrar fé na terra? O Espírito Santo está dizendo a nós, igreja, hoje: volta a fazer o que é possível, porque Deus continua operando o impossível, amém? Ah, não diz um amém mesmo forte, glória a Deus, porque, irmãos, nós temos consciência disso, é maravilhoso, porque por mais difícil que seja, nos posicionarmos e fazermos coisas que talvez não agrade tanto a nossa carne, sair no sol quente, igual nós vamos fazer amanhã, incomodar alguém no domingo de manhã, mas o poder de Deus vai operar através dessa ação, e vidas serão salvas, vidas irão para a eternidade com Cristo, através de um domingo que nós decidimos em algumas pessoas bater em algumas portas. Porque o Deus do impossível continua sendo o Deus do impossível. Faça o básico, mas o possível. Lê a Bíblia, é o básico. Às vezes a gente vai falar assim: não vos conformeis com este mundo.
A gente pensa, né? Eu não posso ir no bar, beber cerveja, não posso fazer isso, fazer aquilo que o ímpio faz. Mas o ímpio não lê a Bíblia. Quando eu não leio a Bíblia, eu me conformo com o padrão do mundo. Quando eu não oro, eu me conformo com o padrão do mundo. Não estou fazendo o possível. Não estou honrando a Deus com a minha vida, tendo um relacionamento com Deus. E a minha fé enfraquecendo, definhando. Volte a orar, volte a ler a palavra, testemunhar, amar, servir. Esses ambientes ou essas atitudes ainda são um terreno onde o sobrenatural do Deus do impossível floresce, amém? É o lugar onde Deus age, é o lugar onde Deus faz brotar até no deserto, ou até mesmo de um tronco que foi cortado, como a palavra de Deus diz em Jó, a esperança para uma árvore cortada. O Deus do impossível pode, queridos. Nós precisamos fazer o que fomos chamados para fazer. E eu quero seguir no slide. Eu quero trazer para você um entendimento de que nós devemos fazer o possível. Eu quero reforçar isso com você. Deus sempre se move depois de um passo de fé. Quando o natural se move, o sobrenatural responde. Pastor, mas parece que essa frase está invertendo a ordem. Deus não faz tudo como Ele quer, mas sabe de uma coisa? Deus escolheu, pela sua soberania, usar nós simples mortais. E aí eu vou usar palavras da nossa líder, irmã Indinéia. Quando a gente coloca o pé, fala aí. Deus coloca o chão. A Indinéia fala isso, por quê? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Deixa eu ver. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Imagina Jesus andando sobre as águas, irmãos. O que é o fundamento para Jesus? É a firmeza de poder caminhar. É como se houvesse uma ponte, uma estrada, num lugar que não é possível. É tornar real e físico algo, só que não sem uma visão lá na frente. Porque a fé, ela constrói uma ponte para você alcançar algo que você espera. Estou quase sendo coach aqui, né? Algo que você espera. Então a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ela é um firme fundamento que me leva até esse lugar. Então nós precisamos crer que Deus tem poder para operar milagres, salvar vidas, mudar histórias, levantar gente caída, que às vezes alguém olha e diz: esse aí não tem jeito. Mas pela fé e pelos passos de fé, as atitudes possíveis que nós desenvolvemos, Deus pode operar na vida dessa pessoa. Amém? Você crê nisso? Nós temos que viver essa fé nesse Deus. Veja Êxodo 14, o verso 15 e o verso 16. Eu preciso que você concorde comigo com essa frase. Que quando nós damos passos de fé, Deus age para que o sobrenatural aconteça. O povo está fugindo do Egito, chega diante do mar, e eles clamam: meu Deus, e agora? Senhor, e agora? E Moisés: Senhor. E aí Deus fala: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. Tem hora que é hora de marchar, é hora de realmente botar o pé, entrar na água, entrar no barco, sair do barco. Então o Senhor diz para ele: olha, agora é hora de vocês marcharem. Você tem que pisar na água, para o mar se abrir.
Você tem que ter coragem, tem que ter fé, tem que olhar e crer num caminho nesse lugar, porque Deus vai prover, Deus vai abrir as portas, Deus vai abrir o mar, como fez com esse povo. Mateus capítulo 7, verso 7, e aí dá outra mensagem: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-lhe-á. Várias atitudes que você pode fazer para que haja resposta de Deus, para que haja um mover do sobrenatural de Deus. Então, isso coopera com o entendimento de que nós precisamos clamar, orar. Pastor Sammy Tip vai nos ensinar isso, que antes de todo o avivamento, o povo orava, pregava a palavra de Deus. O povo orava e pregava a palavra de Deus. O povo orava e pregava a palavra de Deus. Em Atos capítulo 2 em diante, o povo orava e pregava a palavra de Deus. E o que acontecia? 3.000 almas, 5.000 almas, multidões criam no Senhor, pessoas se rendiam, os discípulos caíam na graça do povo. O Senhor ia acrescentando à igreja os que iam sendo salvos, porque eles faziam o possível, mas o Deus do impossível estava operando através disso, através da oração, através do compartilhar, através de uma vida de devoção a Deus. E aí nós vamos para a palavra de Deus. Faça o possível, queridos, com o que você tem. Pastor, o senhor não ia falar de dízimo, finança, de contribuição, mas sabe de uma coisa? Deus quer fazer o impossível até através disso, da sua contribuição. Nós precisamos criar alicerces de contribuição para que Deus opere o milagre e multiplique o número de missionários. É 10 agora, mas já tem um pouco antes, né? Tem um grupo já, Dezinho, Nayara, Camille, Marciele, William, Murilo, um monte de gente. E o Senhor está sustentando, mas nós precisamos continuar construindo em fé pontes para ver. Ah não, agora você vai dar glória a Deus. Não é possível que dentro dessa igreja aqui nós não vamos dar um glória a Deus forte. Nós precisamos construir alicerces fortes, investindo em fé, para ver Rondônia em todas as cidades e distritos, com igrejas pregando o evangelho verdadeiro de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Porque, queridos, nós precisamos investir nisso, colocar, olha só, a palavra de Deus diz que um menino fez o possível. Lembra da história dos 5 pães e 2 peixinhos? Não vou ler o texto porque eu já dou. Vai orando pelo relógio aí, vai clamando o Senhor para parar o tempo. A gente tem fé no Deus do impossível. Para esse tempo, Jesus, para a gente se alimentar mais. Nós vamos sair daqui, bomba de Deus, para destruir os impérios e fortalezas das trevas na nossa cidade. Amém, querido? O menino apresenta o que ele tem no seu cestinho. O menino apresenta o seu recurso diante de Deus: 5 pães, 2 peixes. E a pergunta de muitas pessoas é: o que é 5 pães e 2 peixes para tamanha multidão? O que é R$1.000 para um missionário? Mas o Deus do impossível pode fazer isso multiplicar. Queridos, só coloca nas mãos do Senhor, com fé. Coloca, contribua, oferte, invista, doe. Esse ano nós fizemos um trabalho de fé, né, Oswaldo? E o Oswaldo, na maluquice dele, me ajudando a ser mais maluco. A gente precisava de 4 carros, 5 carros, toda vez, uma vez por mês, para descer para Jaru. E aí a benção do meu bacatão que está ali fora, ficou tipo assim: não vou trabalhar nesse período para provar a sua fé. E aí o motor dele estragou, e aí nós ficamos só com o meu carro e o carro do Oswaldo. Irmãos, era um perrengue. A Edneia sabe, de vez em quando eu mandava: Edneia, hora, porque dessa vez eu acho que nós não vai, porque precisa de carro. E o Oswaldo falava assim: não esquenta não, pastor, Deus tem uma frota de carros, Deus tem um monte de irmão que tem carro aí. Eu mandava mensagem para os irmãos: não, pastor, eu tenho que ir pescar final de semana. Não, pastor, é porque vai ter o aniversário da minha prima lá, de 105 anos. Estou brincando aqui que eu só lembrei do aniversário da tia da Elaine, né? Mas não foi ela não.
E eu ficava assim, meu Deus, um dia os irmãos lá na porta mesmo falou, pastor, você está perdendo os cabelos. Porque, irmãos, às vezes nós olhamos e não vemos meios, mas nós estamos chegando dia 1º, amém? Amém? Nós estamos vencendo um ano, queridos, um ano de descer 4 carros para Jaru, 4 carros descendo para lá, nenhum acidente, teve um pneu furado, uma bomba de combustível estourada do carro da igreja, que ele também sempre queria fazer a gente passar uns perrengues. O Hermânio acho que foi uma vez comigo, né? Foi uma vez comigo, o carro sem ar, o Hermânio branquinho do jeito que ele é, estava vermelho. Anda só de Jeep, cheio de ar-condicionado, carrão do ano, né? Aí ia andar no carrinho da igreja, mas eu falei para ele, melhor assim do que de a pé ou de cavalo, que o sol lá fora está bem pior. E nós fomos para a glória do Senhor. Deus deu condições, Deus deu recurso, porque o Deus da provisão age quando nós colocamos o nosso coração a fazer com o que temos, com o recurso que temos. Daniel fez o possível, permaneceu orando. Às vezes a gente acha que tem que ter muitos argumentos. Daniel, joelhinho, como costumava fazer, perseverou em oração. As cadeias caíram, se quebraram, a boca do leão fechou para a glória de Deus. Então a fé verdadeira não fica esperando um milagre acontecer para agir, ela age e espera o milagre acontecer, amém? Então nós vamos agir em fé, nós precisamos começar a viver realmente uma igreja que faz o possível, porque é isso que o mundo não está vendo. O mundo está vendo a igreja muitas vezes fazer o que todo mundo faz, as mesmas coisas, não há diferença. Mas nós precisamos fazer o possível, colocar nas mãos do Senhor aquilo que nós podemos fazer. Isaías disse, Senhor, ai de mim que sou um homem de impuros lábios, lábios impuros, e habito num povo de impuros lábios. Não vai, meu filho, que é você mesmo, de boca suja, que eu quero usar, eu vou limpar, eu vou queimar isso aí, você vai falar da palavra. Eis-me aqui, envia-me a mim. Nós temos que fazer o possível, nos colocar à disposição. E aí, meus queridos, para encerrar, no último slide agora, dando uma dica para o nosso irmão do slide. Faça o possível e veja o Deus do impossível agir, amém? Isso parece frase de GPT, né? Mas não é não. Isso é a voz do Espírito Santo. O GPT é uma ferramenta excelente, irmãos. Mas é o Espírito Santo que está falando com você, amém? Faça o possível e veja o Deus do impossível agir. Aquele povo marchou em direção ao mar. O mar se abriu. Daniel se manteve posicionado. Eu não vou comer dessa comida oferecida a ídolos. Eu vou ser fiel ao meu Deus, eu vou clamar ao meu Deus, vou orar, vou permanecer no lugar que Ele me colocou. Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram fiéis enquanto todos se curvaram. E o Senhor apareceu naquela fornalha, o Deus do impossível fez com que o impossível acontecesse, quando o fogo que elimina toda a matéria humana não consumiu aqueles jovens que escolheram fazer o possível. O possível para nós hoje é ficar de pé, amém? É ficar de pé e honrar a Deus, não se curvar, não parar, não abandonar a fé. Viu, Cauã? O Senhor fala isso com você nessa noite. Eu disse que Deus tinha uma palavra para você. Você não foi chamado para parar, para se levantar. Deus tem um chamado na tua vida, irmão. O inimigo quer derrubar, o inimigo quer fazer de você um coitado, mas você não é um coitado, você é alguém que tem feito o possível para Deus. Se coloca de pé, segue teu caminho. Deus tem ministério na sua vida. Eu estou só dizendo, irmãos, o que eu vejo na vida dele. É como o Senhor te vê, meu irmão. Você é uma ferramenta nas mãos de Deus para abençoar a vida. E tudo que você precisar, Deus tem colocado nas suas mãos. Segue o seu ministério, segue o teu chamado.
Aleluia, glória a Deus. Querido, se nós fôssemos dar testemunho das grandes coisas que Deus fez em toda a história, como Deus usou, vai ler a história dos pais da igreja, Spurgeon, Charles Finney, John Wesley, Adoniran Judson, Billy Graham, e vamos citando nomes, vamos olhando para a história dos homens do passado, querido, nós vamos ver, e nós vamos ficar envergonhados de uma geração que não está crendo no Deus do impossível, mas Deus ainda é o Deus do impossível. Creia e veja Deus agir. Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu possibilidade, que opera em... Fica de pé em nome de Jesus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Irmão, você tem a mente boa para imaginar? Você viaja na maionese de vez em quando? A Bíblia diz que Deus tem poder para fazer além das suas viagens na maionese. Mas, se a Edneia está pensando aqui em Rondônia, Deus pode mais. Deus é poderoso para fazer, irmãos, infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, porque Ele não está limitado à nossa condição, a nosso capital, a nossa intelectualidade, a condição de pensar e agir e fazer. Deus não está limitado a isso, mas Deus usa quem se dispõe. E com poder Ele age. Ele é o Deus do infinitamente mais. Não é hora de nós medirmos o poder de Deus pela nossa fraqueza. É hora de nós olharmos para a nossa fraqueza e saber que o poder do Senhor se aperfeiçoa nela, amém? Eu me sinto fraco, desanimado, mas o meu Deus é poderoso e forte. Aleluia, glória a Deus. Então vamos fazer o possível. Irmão, pregar o Evangelho é possível. Foi dado um treinamento aqui sobre isso. É possível para mim, é possível para você. A palavra diz que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. E até se você achar que pregar o Evangelho é impossível, Deus pode fazer de você um pregador. Deus pode fazer de você uma ferramenta. Se coloque na posição que Ele te chamou. Vamos ficar de joelho? Amanhã é dia de ir para as ruas. Não vai adiantar de nada isso aqui se amanhã você não sair e falar assim, pelo menos uma pessoa, eu vou ir, vou pregar o Evangelho amanhã. Vamos ficar de joelho? Em nome de Jesus. Coloque esse joelho no chão agora. Nós vamos orar. Quero encerrar esse momento orando, porque de nada adianta se nós não mudarmos a nossa postura. Jesus está perguntando, haverá fé na terra? A nossa resposta é sim, Senhor. Haverá, porque eu não vou sair do lugar que o Senhor me chamou. Haverá, Senhor, porque eu não vou abandonar a Tua palavra, não vou parar de ler, não vou parar de orar. Eu vou ser um crente nesse tempo que vai buscar força no Senhor, no Teu Espírito Santo que nos reveste. Eu quero que você comece a orar agora. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, que parei de fazer o que deveria estar fazendo, que me preocupo muitas vezes com tantas necessidades minhas, coisas que eu preciso para mim, para minha família, mas eu não tenho testemunhado, eu não tenho falado. Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus. Pai, eu quero ser uma ferramenta nas Suas mãos para abençoar vidas. Eu quero ser alguém, ó Deus, que é usado pelo Senhor, não na minha força, não na minha coragem, mas eu quero ser revestido do alto para fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Pai, eu quero ser alguém encontrado cheio de fé quando o Senhor voltar. Senhor, eu quero ser resposta para essa pergunta Tua, Jesus. Eu não sei quando o Senhor vai voltar, ou quando eu vou
na direção do Senhor para a eternidade, quando eu vou subir nas nuvens a me encontrar com o Senhor, mas quando eu subir, Senhor, eu quero subir, Senhor, para a glória do Senhor, cheio de frutos para te apresentar, meu Pai. Quando eu me encontrar com o Senhor, eu tenha dado de comer, eu tenha dado de beber, eu tenha vestido o Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, tira de nós todo medo, todo comodismo, toda frieza espiritual. Ó Deus, deixamos de fazer o simples, o básico, o possível. Tem misericórdia de nós, Senhor. Desperta a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode ficar de pé e você pode aplaudir o Senhor e dar um abraço nessa pessoa. Dá um abraço nessa pessoa que você ficou do lado dela agora e diz para ela uma palavra de incentivo. Fala algo de Deus na vida dela, em nome de Jesus. Fala algo do Senhor para essa pessoa. Libera palavras de vida, de bênção, em nome de Jesus. Queridos, eu agradeço a oportunidade do pastor Ricardo, corajoso, de trazer a gente aqui para ministrar. Mas foi bem gostoso. Eu tenho muita alegria de poder compartilhar a palavra de Deus, amém? Vamos jantar? Cadê o pastor para encerrar aqui, né? Deus abençoe, irmãos. O pastor está me lembrando de avisar do aniversário da minha igreja. Dia 25 e 26, aniversário da PIBAP, tá? E nós temos proposto